Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ouvintes preciosos, nenhum pregador deve pregar para agradar a todas as classes de pessoas, tanto no sentido social, intelectual, financeiro, como no religioso. Isto porque a palavra evangelho significa boas novas. Boas novas de quê? De salvação. Quando Jesus fez aquela pergunta: o que aproveita o homem ganhar o mundo todo se vier perder a sua alma? Nós devemos constatar que a maior notícia, a melhor notícia, surpresa, que o homem poderia receber aqui na terra, não seria ganhar sozinho o grande prêmio da nação, o maior prêmio do mundo, a maior fortuna do mundo. Não. Isso ainda não seria boas novas. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? As suas riquezas, segundo o salmista, no Salmo 49, por maior que fossem suas riquezas, jamais poderiam resgatar as suas almas. Disse São Pedro que nós fomos resgatados não com ouro e nem com prata, mas sim pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí então, a maior nova e a melhor notícia que um homem ou uma mulher pode receber é da sua salvação. E quem pode lhe dar essa notícia? Quem pode levar estas boas novas? É o pregador. Embora sabendo que quem vai levar, quer dizer, quem vai introduzir estas boas novas, não apenas nos ouvidos e nas mentes dos pecadores, é o Espírito Santo. Porque se o Espírito de Deus usa a palavra do pregador para esse fim, então aquela mensagem se torna em umas boas novas de salvação, de redenção. Mas se o Espírito de Deus não usa, o que acontece? Aquilo pode soar como um enfado, como uma coisa terrível, indesejável, insuportável para aqueles ouvintes, para aquelas pessoas. Nós temos um quadro perfeito disto. Lá no Calvário foram postos, segundo as Escrituras, 2 salteadores ao lado de Jesus Cristo, um à direita, outro à sua esquerda. Conforme todos conhecem o fato bíblico, um deles não viu em Jesus coisa alguma,
não pôde ver coisa alguma em Jesus Cristo. E começou a murmurar e blasfemar contra Jesus, enquanto que o outro, sendo pecador, ladrão também, salteador, viu em Jesus Cristo, recebeu de Jesus Cristo, recebeu de Deus uma coisa totalmente diferente do outro. Vendo o mesmo quadro, ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso sempre sensibiliza o meu coração, a minha alma, o meu sentimento. Aquele homem vendo ali uma cena de um corpo acabado, derrotado, e viu ali nele um rei, enquanto o outro não viu coisa nenhuma. Se você é filho de Deus, então nos tira daqui. E ainda mais, sacerdotes, teólogos, não viram o que o ladrão viu. Então, uma mesma mensagem pode ser salvação para muitos e, no entanto, não fazer nada, absolutamente nada, para outros muitos que estão ouvindo a mesma coisa. Depende de quê, então? Da revelação do Espírito Santo. Nenhum legalismo, nenhuma lavagem de mente pode levar quem quer que seja aos céus, mas sim o Espírito de Deus introduzir a palavra, as boas novas para aquela alma. Porque a palavra de Deus é como a espada de dois gumes que penetra nas juntas e medulas. Essa é a expressão de São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 4. Ela é apta para discernir os pensamentos, os corações. Então o que se necessita é de uma mensagem revelada, para começar, uma mensagem verdadeira do Espírito Santo. Porque somente uma mensagem verdadeira do Espírito Santo pode ser revelada àqueles que hão de herdar a vida eterna, segundo as Escrituras. Agora, São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ouvintes, aqui está a razão pela qual nenhum homem deve desejar um evangelho segundo a sua classe social, financeira e intelectual. Transporte-se em pensamento, em espírito lá para Belém, quando Jesus nasceu. E veja onde você estaria. Somente 3 homens revelados desceram, foram até onde estava o Filho de Deus. Os sacerdotes deviam saber disto. O sumo sacerdote devia saber daquilo. E o Herodes, com todo o seu poder, e todas as suas investigações, deveria saber onde estava o rei dos judeus, o Filho de Deus, mas não ficaram sabendo. Daí a grande necessidade de todos os meus ouvintes entenderem que a pregação do Evangelho não pode vir como satisfação do nosso intelecto, sabedoria, sublimidade de palavras humanas, com linguagem cara, difícil. Não faça isto por amor de suas almas. Seja quem for que esteja me ouvindo, tenha pena de si mesmo. Quando o homem tem dinheiro, tem posição,
Ele deve ter, na verdade, uma casa de conforto, um carro confortável. Caso contrário, ele seria até um avarento. Tudo isso está muito certo. Mas quando ele pensasse em salvação, ele deveria receber a salvação segundo o plano de Deus. Olha por que Jesus disse em São Mateus capítulo 11, a partir do verso 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Isso está escrito em São Mateus capítulo 11, versos 25 e 26. Será muito grande a decepção daqueles que querem um evangelho que vem de acordo com a sua classe social, com sua posição diante dos homens. Você deve descer lá. Você deve cair do seu pedestal, do seu cavalo. Você deve descer dessa árvore, Zaqueu. Jesus disse: desce, Zaqueu. Eu quero cear contigo na tua casa. Agora, aquilo era um desprezo muito grande diante da sociedade. O nazareno, o galileu, comendo com um homem de posição, dentro da sua casa. Mas para ele era salvação. Hoje entrou a salvação nesta casa. Mas o que tem isto a ver com o assunto da cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor? Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isto aqui vem a necessidade da revelação. O mundo tem sentido necessidade de interpretação, quando deveria sentir necessidade da revelação. Paulo concluiu o capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, com o versículo 18, o qual nós estamos citando, depois de dizer assim, começando do verso 13: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Está se referindo aos judeus. Foi posto um véu para não verem que estava ali o Messias. Mas quando se converterem, isso se refere aos 144 mil judeus, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Eles verão que Jesus Cristo é de fato o Messias. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu digo agora, pergunto pelos meus ouvintes: o véu foi posto somente diante dos judeus? Essa venda está somente nos olhos dos judeus? Não. Caso contrário, o Apocalipse seria um livro exclusivo para os judeus. Mas não é. A palavra Apocalipse, que quer dizer também revelação, significa tirando o véu.
E desde que o Apocalipse não é exclusivamente para os judeus, é também para nós os gentios, então é necessário que seja tirado um véu dos nossos olhos, para que possamos, com cara descoberta, não com aquele evangelho, com cara descoberta, refletirmos como um espelho a glória do Senhor. Isto porque somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Não há coisa mais clara do que isto. Isso me converte mais. Isso para mim é uma glória a mais, meus ouvintes. Ah, é verdade. Apocalipse, então, quer dizer revelação, tirando o véu? Sim, perfeitamente. E ainda mais, não se refere somente, não é exclusivo para os judeus? Não. Encontra-se, muito bem. Você veja, do primeiro capítulo até o final do capítulo 3 se refere às 7 eras da igreja gentílica. Logo entra o intervalo. Capítulo 4, capítulo 5, vem logo o capítulo 6 de Apocalipse, que já entra para os 7 selos. Até o 4º selo está se referindo à igreja. Não resta dúvida. Mas logo o 5º, o 6º selo é exclusivamente com judeus. Está bem, há partes que são exclusivas para os judeus, mas outras para nós. E desde que é revelação, é tirando o véu, então tem que ser tirado um véu, véu dogmático, véu denominacional dos nossos olhos, para que possamos, com cara descoberta, refletirmos como um espelho a glória do Senhor, o Evangelho do Senhor. Paulo disse, não me envergonho do Evangelho de Cristo, não o Evangelho segundo a minha classe social, mas o Evangelho do Senhor. É Jesus na manjedoura. Ah, você também é um deles. A tua fala te denuncia. Ah, é. Pedro negou, mas logo ele deu a sua vida. Logo ele deu a sua vida por aquilo que ele creu. Refletiu aquele evangelho em sua vida. Todos os apóstolos, toda a igreja refletiu o evangelho de Cristo. Amados, uma coisa chama a outra e o tempo não nos permite ir adiante. Mas resta-nos apenas um apelo. Isso depende de pararmos, de orarmos e de sentirmos a necessidade de ser tirado o véu dos nossos olhos para vermos na Bíblia um profeta para nós, para vermos o batismo verdadeiro, a posição da mulher, a conduta e a posição do homem. É necessário que seja tirado o véu, porque caso contrário, a Escritura é aquilo que não passa de letra, 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 e cada coisa tem que ser interpretada segundo a condição social das pessoas. Que o Senhor vos livre deste grande mal, em nome de Jesus Cristo. Amém.